A ideia de obra-prima na arte contemporânea é um artigo do Arthur Danto, é o filósofo e crítico norte-americano, né? E que está presente aqui. Eu estou pegando dessa versão do Revista Arte e Ensaios, que é uma revista de pós-graduação em arte da UFRJ. Esse texto foi publicado em 2000 e ele reflete sobre a possibilidade de a gente imaginar uma obra-prima no século XXI, né? Existe ainda essa ideia de obra-prima, como é que a gente pode lidar com isso? E então ele recorre a Lichtenstein, que em 1962 pintou um quadro que mostra um casal olhando um outro quadro dentro do quadro, né? E presume-se que o rapaz é o pintor e a mulher diz olhando para ele, né? Oh Brad, essa aqui é uma obra-prima, né? Logo toda Nova York vai ficar clamando pelo seu trabalho. E o trabalho chama-se Masterpiece, né? Obra-prima. Então ele fica pensando primeiro ele fala, né, como que o Lichtenstein procura lidar com esses estereótipos, né, do pintor que parece também um aventureiro, parece até um herói, né, de histórias em quadrinhos, um piloto, e a mulher, assim, esse estilo, assim, toda os cabelos louros, lábios meio vermelhos, e como que esses personagens, né, podem talvez fazer chamar a nossa atenção para o reverso do quadro, talvez lembrando um pouco o Velázquez, né, o quadro do Velázquez, As Meninas, né, porque a questão do Velázquez seria o quadro As Meninas, é o quadro que o Velázquez está pintando, né, ou é o quadro pintado? Então ele pergunta, será que no Masterpiece do Lichtenstein essa é a mesma questão? Então fica se perguntando sobre se existem esses paralelos, e mais que o trabalho Masterpiece e o trabalho As Meninas têm uma diferença de tempo muito grande e uma diferença de mentalidade de obra-prima muito grande, né? E então, como que a gente faz essa ligação ou não, né? Se existe uma ligação entre a obra-prima antiga, a obra-prima do século XXI, e ele diz que, bom, há diferenças, né? Quando a gente olha As Meninas, a gente não tem dúvida de que se trata de uma obra-prima, né? Que por mais que esse conceito possa parecer antigo, quando a gente olha o quadro do Velázquez, esse conceito vem à mente por várias questões, né? E seria essa a verdade também para o Masterpiece? Tem uma questão de estilo de vida, né? De lifestyle, que o Lichtenstein bota no trabalho dele, e é um estilo de vida mais do século XX, né? Enquanto o Velázquez colocava as coisas no tempo deles, né? E ele diz o seguinte, talvez em 1962 a ideia de obra-prima já estava ridícula, né, em Nova York. Assim como a ideia de cavalaria estava ridícula na Espanha do Felipe II. Ele ressalta, né, o Dom Quixote, por exemplo, era um personagem cômico, né? Então, talvez seja uma brincadeira do Lichtenstein, qual é a questão do Masterpiece, né? Mas ele diz o seguinte, para ele, o Arthur Danto, essa ideia de obra-prima ainda parece viável. E talvez dê conta de vários desses impasses e inspirações dos artistas contemporâneos. Ele fala que, bom, a questão das histórias em quadrinhos também tinha uma questão, tinha
um embate estranho, porque ele mesmo na infância, o Arthur Danto, colecionava figurinhas de chicletes e balas que tinham cenas militares, e ele fala, talvez o estilo do desenho de história em quadrinhos é, naqueles cenários deixassem o cenário de guerra ainda mais grotesco, ainda mais violento, né? Desenhar daquele jeito uma guerra. E é, bom, e aí ele fala também dessa coisa do gênio, do conceito de gênio, que talvez esteja atrelado a esse conceito de obra-prima, né? E como que a gente assimila essas coisas, repassa essas coisas, e também fala da questão da dimensão, que às vezes está ligada a essa ideia de obra-prima, né? O quadro do Velázquez é um quadro grande, né? O Liechtenstein fez um quadro muito grande uma vez, e ele até critica isso. Ele é um quadro que é o brushstroke, que é um quadro que ele diz assim, não é como se fosse, tem uma vontade de obra-prima, mas não é. Ele diz até, talvez seria interessante fazer em grandes dimensões uma das mulheres chorando dele, né, do Liechtenstein. E, bom, ele também coloca o quadro, a questão do juízo final do Michelangelo, e como que a questão da dimensão pode ser um indicativo a essa vontade de obra-prima, né? Ele fala que, por exemplo, o Picasso, quando foi pintar a Demoiselle d'Avignon, escolheu uma, uma tela grande, e escolheu também uma com forro duplo. Ele sabia que ia fazer uma coisa importante e apostou o dinheiro dele nisso, né? Assim como Pollock usava metros e tintas e mais litros de tinta para fazer os seus trabalhos, sabendo que aqueles trabalhos tinham viabilidade, né? Que não ia ficar na casa dele só, e que aquilo tinha valia, né? Então, como é que esses artistas também apostavam um pouco nessa ideia, né? E ele até diz que elegeria alguns trabalhos chamados de obra-prima, e com essas obras-primas como se fosse como os trabalhos do Pollock, né, que são obras-primas em série, né? E ele gosta de uma instalação com 13 telas que são pintadas pelo Sway Twombly, e diz que talvez essa instalação ligue para ele a ideia de obra-prima, né? E dá vários exemplos, instalações e etc. E a ideia de obra-prima estaria ligado, então, à ideia de perfeição, né? E de perfeição, mas no seu gênero. Então, quais são esses limites constitutivos da perfeição, né? O que a gente acha perfeição? Bom, e o limite da razão, da emoção, da necessidade filosófica de pensar sobre aquele trabalho. E ele acha que uma das características dessas condições da modernidade seria que a arte pensa sobre a própria arte, né? E seria uma das consequências, e um tema recorrente da arte modernista, esse acesso à consciência de si, à consciência do próprio trabalho, né? A consciência da arte. Então, ele acha que os artistas ligados a essa ambição de chegar numa obra-prima talvez tenham que driblar um pouco, primeiramente, a instituição museu agora, né? Tem que contornar essa instituição museu para que a ideia de obra-prima se relacione a outras formas de vida, né? E de arte. Então é assim que ele desenvolve essa defesa pelo termo, né, da obra-prima. E esse artigo é a ideia de obra-prima na arte contemporânea, do Arthur Danto.